veja só, a filosofia é um produto cultural, é uma criação humana, né? É um elemento fundamental da cultura humana, né? E a origem da filosofia, ela se confunde com algumas coisas, né? Por exemplo, com a religião. E também, às vezes, a filosofia é confundida com a própria ciência, com a própria origem da ciência. Então, a origem da ciência, a origem da religião e a origem da filosofia estão muito próximos. Há aí algo que elas se assemelham e algo em que elas se distinguem, né? Então, veja só, vou tentar dar alguns exemplos até para introduzir o tema. Uma religião, né, é uma concepção do mundo baseada em crenças, baseadas em determinados pressupostos de fé, né? Então, geralmente, o que justifica uma religião é uma certa autoridade. Quer dizer, existem elementos que são colocados como sendo o fundamento da religião, e esses elementos devem ser reverenciados e aceitos sem nenhuma contestação. Ou seja, você não coloca em dúvida determinadas coisas dentro da religião. Então, uma religião é uma concepção do mundo, né, que toma como fundamento e como base dessa concepção a aceitação da autoridade de um Deus, da autoridade de um documento, da autoridade de um livro, né? Bom, talvez a religião mais próxima de nós, né, que é o cristianismo ou o judaísmo, isso fica bem claro, né? Então, o que é o cristianismo? Uma concepção do mundo, uma concepção que coloca o homem numa relação com um ser criador, e este ser, por ser o ser criador, tem autoridade absoluta sobre a criatura. E o objetivo da existência humana é cumprir os mandamentos que este ser criador estabeleceu para o homem, para que retorne até ele, para que viva junto dele. Então, veja, você tem aí um elemento de autoridade, você não contesta as determinações do Criador. Só que a questão é a seguinte, bom, mas como que essas determinações chegaram até nós? Por inspiração de alguns homens, que entraram em contato com esse ser divino, esse ser criador, e registrou, né, a intenção do ser criador, que daí, você tem a autoridade. Esses indivíduos geralmente são chamados de profetas, que são aqueles intermediários que mantiveram contato espiritual com o Criador e receberam a inspiração para trazer uma mensagem ao ser humano, ao homem, à humanidade, vindas, oriundas direto do Criador. Então, o profeta, ele diz, olha, tem autoridade do ser criador, e eu entrei em contato com ele, e ele me disse isso. É claro, esses contatos são feitos de diversas maneiras, por um contato místico, um sonho, quer dizer, existem várias maneiras de haver intercâmbio entre o divino e o humano, intermediado aí pelos profetas. E os profetas registram, as normas, as regras, as vontades, os desejos do ser criador. E passa isso para as pessoas. Esse conjunto de textos, ou o conjunto de textos em que os profetas exprimiram para os homens, a mensagem desse ser criador, é que constitui os textos chamados textos sagrados. Ou seja, a sacralidade do texto é oriundo de uma inspiração divina feita para alguns indivíduos que materializaram aquilo em texto, e a partir daí
você cria uma outra autoridade, que é o texto. Então, veja só, você tem a autoridade do ser criador. Aí você tem a autoridade do profeta. Porque você não vai contestar o fato de que, da veracidade, da lisura, da honestidade dele, de que ele manteve um certo contato com Deus. Né? E veja, e como ele também escreveu aquilo, o texto que ele escreveu passa também a ser uma autoridade. Né? Então nós temos o livro sagrado, os indivíduos sagrados e o próprio ser criador, que é sagrado. Então você tem aí uma hierarquia de autoridades impondo uma visão da realidade, uma visão do mundo, uma maneira de se comportar e conceber a realidade. Então as religiões e a religião, elas têm basicamente esses elementos. E o elemento central é a autoridade. E a autoridade você não pode contestar. Não está no âmbito do indivíduo, né, do ser criado, contestar a autoridade, seja do texto sagrado, seja do profeta, seja do Criador. Então, a religião é baseada na aceitação pura e simples, que é aquilo que a gente chama de fé. Ou seja, você aceita, você não contesta, não está nas suas possibilidades, nem nos seus horizontes, a possibilidade de fazer isso, de contestar o texto, o profeta e Deus. E isso é o que a gente chama de fé. Então, se você não tiver fé, dificilmente você terá uma religião. Quer dizer, a condição de toda religião é a fé. Portanto, é a fé na autoridade. A fé, da palavra fé, vem a palavra fidelidade. Quer dizer, a fé está ligado ao fato de você poder aceitar aquilo como sendo a coisa mais razoável, mais moral que possa existir. Então, você aceita a autoridade do texto porque ele é moral, porque ele prescreve coisas boas. Você aceita a autoridade do profeta porque ele é um homem moral, é um ser que tem ações, atitudes dignas de respeito, de reverência. E o mesmo vale para o ser criador. Veja, então, numa religião, a base e o fundamento é a fé. Tá? Bom, deixa eu demonstrar uma outra coisa interessante. A ciência também cria concepções sobre a realidade. Só que, diferentemente da religião, ela não cria concepções amplas, completas da realidade. Ela sempre cria concepções a respeito de um conjunto de fatos que apresentam certas semelhanças, certos âmbitos que se harmonizam sem muita contradição. Então, a ciência, ela focaliza a realidade sempre parcialmente. Por isso, nós temos várias ciências. Então, você pode focalizar a realidade do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista sociológico, quer dizer, do ponto de vista químico. Sempre há um viés, um ângulo de observação para a abordagem de certos conjuntos de fenômenos da realidade. Só que, e aí também, diferentemente da religião, na ciência, o critério é o uso da experiência e da racionalidade da explicação. Ou seja, você não tem que aceitar alguma coisa que você não possa verificar que aquilo que está sendo afirmado e proposto que corresponde aos fatos, corresponde à realidade. Então, todas as afirmações científicas, elas procuram se respaldar em observações empíricas da realidade. Nós usamos as nossas instrumentos, ferramentas de aferição daquelas afirmações
que a ciência produz a respeito da realidade, seja ela qual ciência for. Então, a biologia faz afirmações sobre a realidade e você tem condições, né, de verificar a plausibilidade, a razoabilidade e os fundamentos para aquelas afirmações, ainda que em muitas circunstâncias possam ser um pouco provisórias, né? Então, as afirmações científicas não são afirmações absolutas, sempre são afirmações provisórias em razão da verificabilidade possível daquelas afirmações. Então, a ciência esquarteja e fragmenta a realidade em ângulos de objetos de observação e, ao mesmo tempo, estabelece critérios de aferição da veracidade das afirmações, ainda que com uma certa provisoriedade. Ou seja, neste momento, observando os fatos, vemos que determinadas regras de determinadas leis, sejam elas químicas, sejam elas físicas, biológicas, funcionam daquela maneira, e aquilo parece muito razoável e explicativo. Veja, nesse âmbito, a autoridade não tem nenhum peso, né? E a razão, junto com a experiência, substituem é a única autoridade, né, aceitável, né, nessa circunstância. Tá? Bom, então você tem a religião e a ciência. A religião com uma concepção completa da realidade baseado na fé. E a ciência como uma concepção parcial da realidade, baseado na experiência e na verificabilidade das suas afirmações. Aí aparece a filosofia. A filosofia, ela transita entre esses dois universos. Veja, o que ela toma do universo religioso, poderia dizer assim? A ideia de criar uma concepção completa da realidade, uma concepção ampla, né, geral da realidade. Todavia, não usando a experiência como faz a ciência, mas usando a pura racionalidade, que é o critério da experiência científica. Então, a filosofia toma a racionalidade, que é o fundamento das explicações científicas, e, ao mesmo tempo, a intenção de concepção genérica, geral, da própria realidade. Né? E aí a filosofia, portanto, tem um dos elementos fundamentais da religião, que é uma concepção completa da realidade, e um dos elementos fundamentais da ciência, que é o fundamento racional das experimentações, das experiências. Aí você pega, então, a racionalidade pura, rigorosa, como é na ciência, mas com o projeto, a intenção de elaborar uma concepção integral da realidade, com base no uso da pura racionalidade. Né? E aí você constitui a filosofia. E ela é assim, sempre foi assim, desde a época dos gregos. É claro que isso foi sendo feito de maneira meio que engatinhando, né? Meio aos poucos. Isso não se realizou de uma vez e plenamente. Houve um tempo, um prazo, uma época, né, para que os filósofos ou os indivíduos que estavam criando isso se elucidassem de que era isso que estava sendo praticado, de que era isso que estava sendo feito. Né? Isso foi feito, isso começa pela primeira vez com muita clareza dentro da cultura grega, e depois, ao longo dos séculos, outros indivíduos no seio de outras culturas se apropriaram dessa ideia, né, da ideia de se criar uma concepção integral da realidade baseado no uso puro da racionalidade. E a filosofia é essencialmente isso. Só que isso foi feito por diversos indivíduos ao longo da história e alguns com grande criatividade. Assim, eles tomaram determinados fundamentos, exploraram aquilo e
criaram concepções bastante amplas e sólidas, racionalmente fundamentadas da realidade. E isso constitui os sistemas filosóficos, as concepções filosóficas a respeito do mundo. Diga lá, Leandro. Pergunta, com relação à religião. Tá. Na religião, posso dizer que também tem racionalidade, mas eu tenho um limite onde essa racionalidade chega no seguinte sentido. Tem um limite para o que eu posso questionar. Alguns pontos são fechados, isso aqui você não pode questionar, você só tem que acreditar. E a partir dessa crença, você deduz o resto. Isso, ela é baseada fundamentalmente na crença. Tá, mas eu tento tornar coerente aquele sistema interno. Isso, exatamente. Tá. E a base, geralmente, é uma base moral. Tá. Né? Uma certa coerência moral que nos coloca uma certa reverência diante daquilo que é colocado, que é apresentado. Né? Com relação à ciência, ela sempre se baseia na experiência. Isso, sempre. Não tem assim, só com a pura racionalidade, não. A ciência está sempre voltada... Isso. Veja, mas tem algumas ciências que usam muito a pura racionalidade. Um exemplo é a matemática. E mais contemporaneamente a física. Mas a base da matemática são, né, ou são os números, né, a aritmética, ou são as figuras geométricas, né, o ponto, a linha, etc. Né? E você pode fazer inferências a partir desses elementos, mas esses elementos, eles são, de certa maneira, teóricos, né, sobre certos aspectos, mas também são empíricos. Né? Você sabe o que é uma linha, o que é um ponto, o que é um plano, né, o que é um sólido, né? Isso na geometria. Você sabe quais são os números, como eles se comportam, os tipos de números, etc. Na álgebra, que você associa representações para números com letras, né, e você faz suposições e tal, né, você está fazendo aí uso da pura racionalidade. Mas você pode resgatar a linha de encaminhamento para esse uso da pureza racional. Na filosofia também se faz isso. Então, de certa maneira, dentre as ciências, a filosofia se aproxima da matemática. Só que, diferentemente da matemática, que você tem ou números ou figuras geométricas, etc., né? Ou letras, o que quer que seja, na filosofia você usa conceitos. Ou seja, você estabelece o conteúdo de um determinado conceito com um certo rigor, né? E aí você passa a usar esse conceito como uma ferramenta de abstração, né, para pura racionalidade. O exercício da pura racionalidade na filosofia é feito com conceitos, com ideias precisadas conceitualmente, estabelecidas conceitualmente. Se você pegar qualquer filósofo, primeiro ele explica qual é o conceito, a viabilidade, a utilidade, a importância, a razoabilidade do conceito. Ele vai dando vários exemplos. Quando você entende aquilo, aí ele começa a fazer a aplicação disso, com a pura razão. Ele vai estendendo o âmbito de compreensão da realidade a partir dos conceitos. É claro, você pode, por assemelhamento, dizer, existem os conceitos matemáticos. Sim, também são conceitos. É claro que tem uma configuração diferente dos conceitos filosóficos. Dentro da religião também tem conceitos, mas são totalmente diferentes dos conceitos de natureza filosófica e até pela intenção de uso. No caso da religião, a autoridade já estabelece como as coisas são. Nós fomos criados por Deus, né, por exemplo, no cristianismo. Nós somos criaturas divinas, feitos por Deus, à semelhança de Deus. Temos que ser solidários com os outros seres humanos, termos um comportamento moral, e esse comportamento moral nos conduz a ter direito depois da nossa morte, a retornar ao seio de Deus, a ficar junto com Deus, ao divino. E aí a promessa, Cristo, por exemplo, é um profeta. Ele diz, olha, eu sou filho de Deus, eu vim aqui dizer para vocês como é que as coisas funcionam. Então, vocês cumpram determinadas regras. Ele faz uma pregação belíssima, no Sermão da Montanha, onde fica muito nítido um certo desprendimento que nós devemos ter em relação às coisas materiais,
em relação às posses, etc., em relação à solidariedade, ao cumprimento da justiça, o companheirismo, o respeito, a subserviência aos exageros da ofensa. Então, ele diz, olha, não leve isso a ferro e fogo se alguém te ofender, se alguém te agredir, se alguém for injusto com você. Aguarde, porque as coisas se equilibram. Você será ouvido. Quer dizer, você não será desamparado na sua sede de justiça, a sede da equidade, a sede do respeito. Então, não tenha medo. É muito interessante o cristianismo. É uma religião difícil de você cumprir aquilo ali. Então, você não pode, o seu inimigo, ou aquele que te toma como inimigo, você não pode afrontá-lo. Não faça isso. Então, não afronte o seu inimigo. Se ele te der um tapa numa cara, dê a outra para ele bater. Quer dizer, se coloque numa situação de subserviência, mas com uma certa dignidade. Então, a religião é uma coisa muito bonita nesse aspecto. Mas, veja, está baseado em crenças. Você tem que acreditar que aquele indivíduo é o filho de Deus, ou é um representante de Deus, e que o que ele está dizendo é uma coisa divina. E que ele é a luz, é o caminho, é a orientação adequada, é a bússola que vai te conduzir de novo ao divino. Isso é a religião. Interessantíssimo, uma coisa muito bonita. Todas as religiões são bonitas. E tem a ciência. Só que a filosofia é algo distinto. Primeiro, não tem a autoridade. A única autoridade é o uso puro da racionalidade, o uso rigoroso da racionalidade, o uso, portanto, da lógica dos conceitos para elaboração de uma concepção da realidade, uma concepção íntegra da realidade. Bom, esses são os elementos que fazem a separação. Veja só. Só que a filosofia, ela surge dessa maneira e isso foi sendo desenvolvido. Vários indivíduos ao longo da história elaboraram concepções diferentes, com fundamentos diferentes, com conceitos, portanto, diferentes, mas sempre com visões integrais, ou que se permite ter uma visão integral da realidade. Então, a história da filosofia é a história dessas construções. E é uma das coisas mais belas que a humanidade já produziu. Quando você entra nesses universos filosóficos, nessas grandes construções teóricas, racionais, com vários conceitos, você vê a beleza das concepções filosóficas, essas grandes estruturas intelectuais. E que elas são, para vários assuntos, para várias questões humanas, extremamente orientadoras. Elas nos iluminam, elas nos fazem perceber coisas que espontaneamente, naturalmente, nós sozinhos não perceberíamos. Então, os filósofos são grandes exemplos de um certo esforço da razão humana de compreender a realidade. Compreendê-la no sentido mais profundo da palavra. Compreender a realidade. Ver a realidade na sua integralidade. Então, tendo essa ideia de fundo, uma coisa que eu creio bastante importante, bastante significativa, é o seguinte: esse tipo de construção racional começou dentro da cultura grega, depois se estendeu para outras culturas. E uma questão interessante é nós nos perguntarmos qual é a origem da cultura grega? Por que os gregos foram capazes de elaborar esse tipo de concepção? De onde eles vieram? Como eles foram capazes desse grande feito histórico, desse feito cultural?